Oi crianças, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então em matemática vocês ficaram aí com uma tarefinha, né, de fazer aí as construções aí desses sólidos geométricos usando as planificações que vocês tinham no material de apoio. Então, o que vocês construíram ali? Uma pirâmide, né, de base quadrada, aqui ó, a base dela quadrada, e um paralelepípedo ou prisma retangular. Então, tá perguntando, a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular tem faces planas ou arredondadas? Vocês viram que todas as faces deles, né, são planas, como numa caixinha aqui, né? A pirâmide também, quando eu monto ela vai ficar aqui, ó, com as faces todas planas, não tem nenhuma face arredondada, né? Comparando a forma das faces do prisma com a das faces da pirâmide, que diferenças podemos observar? Então, a pirâmide tem 4 faces triangulares, né? 1, 2, 3, 4 e mais a de baixo, dá pra ver bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e mais uma base, certo? Então, uma triangular, 4 triangulares, desculpe, e uma quadrada, que é a base. E o prisma tem 6 faces retangulares, né? Que é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente dobra, então se encaixa ali formando essa figura, né? Aqui na outra página também vocês já responderam ontem, já marcaram ali as opções, né? A primeira, a terceira e a quarta. E agora a gente vai para a próxima página. Então, vamos ver aqui. Agora aqui diz assim, conte o número de vértices, faces e arestas em cada um dos modelos e anote na tabela a seguir. Quantas vértices tem a pirâmide quadrangular e o prisma retangular? Então, vértices são essas pontinhas aqui, como a prof já falou, né? Aquela que liga as arestas, né? As faces, então, são cada lado. E as arestas unem as faces. São essas pontas aqui, ó. Não os cantinhos. Essas pontas que ficam aqui, ó. Juntando cada face, tá? Então, anotem lá quantas vértices cada uma, quantas faces e quantas arestas. Vocês já montaram ali as figuras de vocês. Eu até já recebi, porque era tarefa, né, para vocês postarem no app, no aplicativo. E eu já recebi de alguns coleguinhas lá a tarefa. Então, agora vamos esperar dos outros, quem ainda não enviou. Então, vocês vão usar esse material que vocês confeccionaram para contar ali, então, quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. Aqui temos na questão 3. João usou papel amarelo e fita adesiva vermelha para enfeitar a caixa do presente que comprou para seu filho. Por último, ele fez um cartão, tá lá. A caixa tem 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de altura e 20 centímetros de largura, tá? Temos aqui as palavrinhas, vocês vão escolher uma das 3 palavras para completar cada uma das frases a seguir. João passou fita vermelha sobre o quê? Olhem lá, o que ele está cobrindo de fita vermelha? São vértices, arestas ou as faces? O papel amarelo foi usado para recobrir o quê da caixa? Vértices, arestas ou faces? João prendeu o cartão em um dos, vocês vão ver onde, foi nos vértices, nas arestas ou faces. Então, anotem lá. Quantas arestas de cada medida há na caixa? Vocês vão ter que ver aqui, né, onde que estão as arestas para vocês verem, então, quanto que é as medidas. Vão olhar aqui, né, para ver quanto que dá. Na C diz assim, quantos metros de fita foram gastos para cobrir todas as arestas da caixa, então? Vocês vão ter que calcular quantas arestas tem de cada medida, depois somar, né? E calcular quanto que vai dar em fita. Vão resolvendo aí, nós vamos para a página 19, depois a prof põe a correção para vocês verem.
Na página 19, nós temos aqui as bases desses dois sólidos geométricos estão pintadas de verde, olha lá, a base. É uma pirâmide aqui e um prisma, tá? Qual é o formato da base desta pirâmide e deste prisma? Então, pensem lá onde a prof falou. É uma figura que tem 5 lados aqui que está na base. Como que nós chamamos? Na B diz assim, circule a figura que mostra uma pirâmide. Quantas faces essa pirâmide tem no total? Contando a base e as faces que tem ao lado, né? Que formato que tem as outras faces desta pirâmide? Aqui, marque X na figura que representa o prisma, né? A prof até já falou ali. Quantas faces este prisma tem no total? E que formato tem as outras faces deste prisma? E na D, se você fosse montar 2 caixas com o formato desses sólidos, quais desses moldes escolheria? Pinte os moldes escolhidos, tá? Então, vocês fossem montar 2 caixas com o formato destes sólidos aqui. Quais que vocês teriam que escolher? Aí vocês vão pintar para ver, ok? E na 5 diz assim, desafio. Estes sólidos geométricos foram desenhados vistos de cima. Marque o X na alternativa correta. Na letra A diz que são 3 pirâmides de base triangulares. Na B diz que são 3 prismas de bases triangulares. Na C diz que são 3 pirâmides, mas não fala na base como que é, né? E na D diz que são 2 prismas e uma pirâmide. Então, prestem bem atenção nelas, no desenho, para vocês marcarem a opção correta, ok? E nós vamos voltar aqui agora para corrigir aquela primeira página lá. Então, voltando aqui com a correção e olhando as figuras que vocês montaram aqui, né? Essas figuras que vocês montaram. A pirâmide e o prisma retangular ou paralelepípedo, né? Então, vocês contaram aí nas figuras de vocês quais seriam lá as quantidades de vértices, faces e arestas. Então, como a prof não montou lá do material de apoio, a prof achou aqui, porque a prof tem uma pirâmidezinha de pedra, ó, quase igual àquela lá que tem do outro lado, né? Ela também é uma pirâmide de base quadrada, né? Então, ela vai ter a mesma quantidade de lados. E peguei uma outra caixinha parecida com aquela que vocês tinham montado lá também. Então, vamos ver? Na pirâmide quadrangular, quantas vértices tem, ó? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vértices. Quantas faces? Eu tenho que contar as faces triangulares, ó. 1, 2, 3, 4 e a base. Então, são 5 também. Quantas arestas? Ó, vou contar as arestas que tem aqui nas faces triangulares, que juntam elas. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, né, que junta a face triangular com a base. Então, 1, 2, 3, 4 também. Então, dá 8 arestas, ok? Agora, o prisma retangular, que é igual a essa caixinha. Então, quantas vértices, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas faces? Então, as faces são as partes planas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto aqui também. Então, são 6 faces. E quantas arestas? Arestas, então, que une as faces, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou contar aqui, ó. 5, 6, 7, 8. E agora aqui, 9, 10, 11, 12, tá? Agora, resolvendo aqui. O João usou papel amarelo e fita adesiva vermelha para enfeitar a caixa do presente. Então, nós temos que responder. João passou fita vermelha sobre as arestas.
O papel amarelo foi usado para recobrir as faces, tá? João prendeu um cartão em um dos vértices, tá? Vértices são aqui, ó, as pontinhas. Ele prendeu lá, da caixa. Quantas arestas de cada medida há na caixa? Veja que diz lá, ó, a caixa tem 40 centímetros de comprimento por 15 de altura, certo? E 20 de largura. Então, veja que estão 3 tamanhos, ok? Então, quantas arestas de cada medida há na caixa? Há 4 de cada medida. Então, podemos ver aqui, ó, tem 4 dessa largura, que seria os 40 centímetros, né? A minha é menor, mas só para vocês terem uma ideia. Então, tem 4 da maior. Daí, se a altura é 15 centímetros, digamos que seria essa altura aqui. Então, quantas vai ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4, tá? E a de 20 centímetros de largura aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, há 4 arestas de cada medida. Então, o que que eu vou fazer? Vou somar aqui quantas dá de 40, quantas de 15 e quantas de 20. Posso fazer 4 vezes 40, que vai dar 160, ou 40 mais 40 mais 40 e mais 40, também dá 160. Somar 4 vezes ou multiplicar. 4 vezes de 40 centímetros. Depois, 4 vezes de 15, que é essa altura aqui, certo? Vai dar 60. Ou somo 15 mais 15, 30, mais 15, 45 e mais 15, 60. 4 vezes de 20 centímetros, que é essa parte aqui, tá? Então, 4 vezes 20 vai dar 80, ou 20 mais 20, mais 20 mais 20, tá? Aí, eu vou somar 160 mais 60 e mais 80. 160 mais 60 vai dar 220, 220 mais 80 dá 300. 300 centímetros, então, são 3 metros de fita que ele precisou para passar em todas as arestas, tá? Foram gastos 3 metros de fitas para cobrir todas as arestas da caixa, ok? Se quiser pausar o vídeo para poder fazer a correção, pode fazer. Na página 74, então, dizia lá, as bases desses dois sólidos geométricos estão pintadas de verde. Qual o formato desta base? Essas bases têm formatos de pentágonos, lembram? Pentágono. Vocês já ouviram falar em pentacampeão, quando um time ou uma seleção fica campeão 5 vezes? Pentacampeão, 6 vezes, hexacampeão. Então, aqui é uma forma, né, também de chamarmos as faces dos sólidos aqui. Quando ela tem 5 lados, ela é um pentágono. Se ela tiver 6, né, que tem 5 também, mas se fosse 6, seria um hexágono. Então, aqui nas duas formas, nós temos pentágonos na base. A letra B diz assim, circule a figura que mostra uma pirâmide. Então, qual que é a pirâmide? Essa aqui, né? Por quê? Porque ela tem, ó, 5 faces triangulares, aí vai formar uma pirâmide, né? Então, essa pirâmide aqui vai ter quantas faces ao todo? 6 faces, porque ela tem 5 faces triangulares e uma pentagonal. Que formato que tem as outras faces? Então, são triangulares. Agora, marque um X, né, que representa o prisma. Então, aqui o X, né? O prisma tem 7 faces esse aqui, ó, porque ele tem 5 lados e mais 2 bases, as verdes. Então, são 5 faces retangulares e 2 bases pentagonais. Então, que formato tem as outras faces desse prisma? Então, são retangulares. Então, são 2 de pentágono, né? 2 pentagonais e mais outras 5 faces retangulares. E se vocês fossem montar as duas caixas com o formato desses sólidos, em qual molde vocês teriam que escolher?
pintar os moldes escolhidos. Então, seria aqui, ó, a segunda e a terceira. Veja aqui, ó, aqui tem 5 lados a base, ó, e 5 faces que vão subir e formar a pirâmide, tá? Então, essa aqui é a pirâmide, e aqui, ó, 5 lados tem a face aqui, ó, essa base do prisma, né? E mais 5 retangulares aqui. Se nós fecharmos essa, não vai dar uma pirâmide de base quadrada, e aqui, se eu fechar, vou formar um prisma retangular, não vai ser pentagonal. Então, a segunda e a terceira. Aí, pergunta das 5, né? Estes sólidos são vistos de cima? E quais sólidos são eles, então? São 3 pirâmides de base triangular? Não, só a primeira é triangular, né? Dá pra gente olhar aqui que a base dela vai ser triangular. Essa é uma de base quadrada e essa aqui de base pentagonal. Então, as 3 são pirâmides, letra C. Mas não tem aqui informando, né, de qual seriam as bases, né? Porque todas as outras aqui estão erradas, certo? Então, só a letra C é correta. Então, confiram aí a atividade de vocês, tá? Se precisar pausar o vídeo para fazer a correção, podem pausar para poder corrigir, tá bom? Continuamos na nossa próxima aula. Beijo e até lá!